Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog deste canal. E assim, esse não era um assunto que eu ia compartilhar aqui com vocês, mas como vocês estão acompanhando a minha jornada aí de redescoberta, de entrando aí na minha Happy Girl Era, de buscando formas de ser mais feliz, de estar mais em paz comigo mesma, eu quis compartilhar com vocês, então, que hoje eu tive, né, a minha primeira sessão de psicoterapia. E eu vou contar pra vocês como que foi. Então, assim, nos outros vídeos eu tinha comentado com vocês que eu tinha sido indicada pra fazer psicoterapia pela minha clínica médica e também porque eu já tomo remédios, faço tratamento, né, com medicação pra ansiedade. E um iniciozinho ali de depressão, né? Enfim. Então eu precisava de acompanhamento psicológico para auxiliar a medicação. Só que eu andei pesquisando muito tempo sobre psicólogas, então eu joguei ali no Instagram, eu joguei na internet, psicólogas aqui da minha região, psicólogas ali de Curitiba. Também pesquisei algumas online, e assim, a maioria das psicólogas que eu encontrava, elas me deixavam um pouco intimidada, sabe? Não me davam, passavam uma coisa de conforto, assim, sabe? Então, parecia que elas eram muito superiores, sabe? Não sei explicar esse sentimento, mas na minha cabeça era tipo assim, uma coisa assim, além, sabe? Então eu ficava um pouco intimidada de até mandar mensagem pra elas, para perguntar mais informações. Por quê? Porque eu sabia que neste momento que eu estou na minha vida agora, eu talvez não pudesse investir nas terapias, né? Então, eu ficava com vergonha de falar para as pessoas, tipo, que eu não podia investir e tal agora, mas que eu queria me informar sobre os valores e tal. Algumas psicólogas chegaram a me perguntar qual valor eu poderia pagar pela sessão, só que eu fiquei com vergonha, mais uma vez, de falar, porque parecia que eu estava desmerecendo o trabalho dessas profissionais, né? Só que, no meio dessa minha busca, eu lembrei de uma amiga minha que é psicóloga. Na verdade, apareceu pra mim o stories dela, trabalhando, né? Porque ela atua como psicóloga de... Não vou saber explicar os nomes técnicos, mas ela acompanha times de vôlei, se eu não me engano. Então, ela acompanha aí esses adolescentes e tal. E eu lembrei, eu falei, resolvi perguntar pra ela, tipo, como que funcionava pra fazer com ela. Já que eu já tinha perguntado pra tanta gente, né? Então eu perguntei pra ela. E ela foi a única das todas as psicólogas que eu mandei mensagem que me ofereceu uma sessão gratuita, uma sessão assim pra gente de fato se conhecer e conversar sobre. Então, de princípio, eu fiquei tipo, será que eu faço, né? Porque talvez eu não ia ter como bancar as próximas, né? Só que eu falei, quer saber, vou fazer pelo menos uma pra ver como que funciona e tal, entender como que é uma terapia, porque na nossa cabeça a gente tem muitos estereotipos, preconceitos criados sobre terapia, né? Então a gente acha que vai ser aquela coisa de triste, aquela coisa de acessar os traumas da gente já desde o início, a gente tem aquela visão de que só você fala e que o psicólogo fica, tipo, anotando, tipo, tudo que você fala. Então, eu tinha essa visão sobre terapia e eu achava que eu ia chorar na minha primeira sessão de terapia. E não foi assim, foi bem, bem longe disso, na verdade. Hoje de manhã, quando eu tava me preparando pra terapia, eu fiquei um pouco perdida, na verdade, de como me preparar para uma terapia. Então, eu tava fazendo alguns trabalhos no computador e eu ia fazer a terapia pelo computador, só que meu computador começou a travar. E, em outros casos, eu teria entrado em desespero e falado, não vou mais fazer a sessão. Mas eu falei, não, dessa vez eu vou continuar com isso, porque eu estou querendo vencer justamente isso, então por que que eu vou me barrar agora nesse momento, né? Então eu peguei meu iPad e falei, vou fazer pelo tablet, então vou ver se funciona, né? Baixei o aplicativo ali do Google Meet para poder fazer a sessão. E daí a nossa sessão deu uma atrasada por conta da estabilidade da internet da psicóloga. E daí eu já pensei, putz, não sei se vai dar, né? Porque a cabeça do ansioso, ela pensa assim, gente, ela sempre pensa nos cenários piores que podem acontecer. Então ela falou, ai, tipo, não vai dar. Daí eu até comentei com ela, tipo, se você quiser fazer mais tarde dela, não vai precisar, só questão de estabilizar que a gente já começa. Beleza. Ela me mandou e, assim, eu tava, então, com o tablet aqui, né?
apoiado na minha caixa de marcadores, por causa que ele não ficava de pé, né, completamente de pé. E eu peguei uma garrafa de água, que era uma coisa que eu pensei, tipo, talvez eu fale bastante e precise de água, né? Ou talvez eu não fale tanto, mas ela fale, não sei, gente. Talvez eu precise de água. E daí eu comecei a pensar, será que eu preciso, tipo, de alguma coisa pra anotar alguma coisa? Então eu deixei também aqui do lado o meu caderno de... Meu caderno. Deixei um caderno aqui do lado pra escrever também, caso eu precisasse. E daí eu comecei a pensar, será que eu vou precisar pegar, tipo, lencinho, sabe? Será que eu vou chorar nessa primeira sessão? Então, tipo assim, eu tinha muitas perguntas, porque muito se fala sobre terapia, mas a gente não sabe, quem nunca fez terapia não sabe exatamente como é a terapia, né? Porque o que a gente tem de ideia é o que a gente vê normalmente em filmes e séries. E no meu caso foi bem diferente. A psicóloga que eu escolhi, então, é a Isadora. Como eu disse pra vocês, a gente já se conhecia há um tempo. Nós somos fãs da mesma banda e por isso que a gente se segue no Instagram. E eu não sei quando que eu comecei a seguir ela. E eu lembro que desde que ela criou o perfil de psicóloga, eu segui esse perfil pra apoiar. E assim, no momento, lá naquele tempo, eu não precisava de psicóloga, tanto que eu até me esqueci que ela era psicóloga. Mas daí, mandando mensagem pra ela, eu falei, nossa, é um alívio você ter alguém que é, tipo, meio conhecido. Eu sei que você não pode fazer terapia com gente que é, tipo, muito próxima. Tipo, eu tenho uma amiga que mora aqui, minha vizinha, assim, amiga de infância, que é psicóloga. E eu sei que não pode fazer com ela por... Não lembro que questão, mas eu sei que não pode fazer com ela. Não lembro por quê, não me recordo por quê. Acho que talvez seja importante, tipo, a pessoa... Você conhecer a pessoa, mas a pessoa não ter contato com as pessoas ao teu redor. Eu não sei como funciona, tá, gente? Eu só sei que em algum momento me falaram isso, que você não pode fazer terapia com pessoas conhecidas. Enfim, como só eu conheço a Isadora, eu falei, vou tentar, né? E assim, me passou um conforto gigantesco ser uma pessoa que eu já tinha conhecimento de como ela era, de como ela falava, de como ela talvez me abordaria. E a Isadora também tem a idade parecida com a minha, então a gente tem, tipo, gostos parecidos, mas tem essa questão, assim, de ter a mesma idade, de talvez ter vivido as mesmas experiências e tá vivendo as mesmas experiências, sabe? Eu não sei exatamente quantos anos ela tem, mas ela tem aí na faixa aí dos 20 e poucos. Então, quando eu comecei a conversar com ela, foi muito legal porque eu me senti extremamente acolhida, sabe? Eu me senti, além de acolhida, me senti confortável pra conversar com ela. E trocando ideia mesmo, ela me deixou realmente muito confortável. Então, quando começou a chamada, eu tava um pouco tensa, porque eu não sabia o que falar. Sabe, tipo, eu fiquei completamente travada e eu lembro que eu falei, oi, tudo bem? E daí eu fiquei tipo, e agora? O que a gente faz, né? E daí ela falou que a gente ia usar essa primeira terapia mais pra gente se conhecer, pra poder conversar sobre o porquê que eu estava procurando psicoterapia, porquê que eu achava que precisava de terapia. E daí, então, eu fui contando meu histórico pra ela, que parte aqui vocês já sabem, porque eu já compartilhei aqui no canal. Então, eu contei que eu sempre fui uma pessoa ansiosa, eu contei que minhas crises de ansiedade que eu tive, e o porquê que eu comecei a pesquisar, então, porquê que foi indicado pra mim, né, a psicoterapia. E daí eu contei que eu tava tomando um medicamento, e que eu decidi começar no final do ano o tratamento com medicamento, e daí eu tive que trocar o medicamento porque esse medicamento me deixava extremamente triste. E daí, com isso, então, com a mudança de medicamento e também com essa condição de tristeza, a minha médica me indicou a terapia. E daí eu fui conversando com ela e disso a gente foi partindo para outras coisas. Ela foi me fazendo perguntas de como eu me sentia em relação às coisas que eu tava ali comentando com ela. Então a gente falou sobre profissional, a gente falou sobre a minha família, a gente falou sobre... O que mais que a gente falou? Sobre a questão de comparação. A gente até falou aqui sobre o canal do YouTube, como isso me ajuda, porque é aqui que eu compartilho muito da minha vida de forma aberta, sem vergonha. Eu falo aqui, eu não tenho dificuldade de falar com a câmera, de expressar coisas que às vezes eu tenho dificuldade de expressar com outras pessoas. Aqui no canal eu consigo completamente bem. Então, acabou que a gente teve uma conversa muito legal sobre vários aspectos diferentes e não necessariamente coisas pontuais, assim, que, tipo, me machucaram e me deixaram triste, sabe? De certa forma, eu comentei com ela sobre alguns pequenos traumas, algumas coisas que me travam, alguns possíveis gatilhos em relação à ansiedade. Mas, assim,
muito tranquilo, sabe, gente? Foi, tipo, muito tranquilo, sabe? Tipo, a gente até deu risada no meio da sessão, sabe? Porque com as outras psicólogas que eu tava vendo, que elas pareciam ser muito sérias, assim, eu achava que, tipo, não ia ter espaço, né? Tipo, pra eu poder fazer piadas. E eu gosto de fazer piadas com a minha vida, sabe? E eu acho que, tipo, eu tava me sentindo intimidada, sabe? Eu queria encontrar alguém que fosse leve comigo, sabe? Porque eu tenho esse jeito mais, ai, vamos tirar sarro do que chorar, sabe? E a Isadora foi exatamente assim pra mim, sabe? Ela foi muito divertida, ela fez comentários engraçados, ela me deixou muito confortável e ela já falou que essa foi a primeira sessão, então a gente ali teve 50 minutos que a gente conversou sobre diversas coisas, sobre mim. Mas pra ela conhecer, eu reparei que ela fez algumas anotações, não sei o que ela anotou sobre mim. Mas ela falou que era mais pra gente se conhecer, e que daí nas próximas a gente vai começar a conversar mais sobre tópicos. E eu achei, assim, outra coisa que eu achava também é que ela ia me mandar fazer alguma coisa, tipo, sei lá, escrever como eu me sentia durante a semana, ou pensar em tópicos que eu gostaria de trazer. Ela até falou que eu posso pensar em tópicos pra conversar nas próximas sessões, mas que não tem necessidade, porque ela pode simplesmente achar tópicos e a gente vai fazendo isso juntas, sabe? Eu gostei muito disso porque ela deixou muito aberto o espaço e falou que aquele espaço era meu espaço. Então isso me deixou muito, muito segura, muito, muito confiante e acolhida. Então, eu saí realmente da primeira sessão de terapia um pouquinho mais leve, de saber que eu tenho agora alguém para compartilhar coisas que talvez eu tenha dificuldade de compartilhar com outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta a compartilhar as coisas, sabe? Então, eu converso com a minha irmã, eu converso com os meus pais, eu tenho uma ótima relação com a minha mãe, eu tenho uma melhor amiga que sabe tudo sobre a minha vida. Mas tem certas coisas que a gente tem um pouquinho de dificuldade ou que nem a gente mesmo sabe que a gente sente. Então, hoje mesmo, durante a sessão, eu tive um insight sobre ser adulta, né? Eu sempre comento com vocês aqui, e tanto que na bio do meu Instagram tá escrito assim: conforto e caos de uma jovem tentando ser adulta. Porque é exatamente isso, tipo, um dos tópicos que a gente tocou, que eu posso compartilhar aqui com vocês, é sobre essa questão de não se sentir adulto, sabe? Tipo, de você ter a idade, você ter responsabilidades, tal qual um adulto, mas você não se sentir uma adulta por conta não somente de você, mas também do seu redor, sabe? Tipo, como isso te influencia a não se sentir adulta, sabe? E a gente chegou à conclusão de que isso está muito associado a pessoas mais velhas do que eu, que as pessoas não me levam a sério, basicamente, sabe? Que as pessoas nunca me colocam nessa posição de a Laura também é uma adulta e ela pode fazer isso, entendeu? Parece que eu nunca tô nessa posição, sabe? Parece que eu sempre sou a jovem, a adolescente, entendeu? Então, são coisas assim que são óbvias, mas que a gente precisa de uma ajudinha pra poder, de fato, enxergar essas coisas. Então, eu tô bem animada pra essa sessão. Eu tenho o costume já de escrever sobre as coisas que eu sinto, sobre as coisas que eu preciso compreender. Então, ela falou que isso é um exercício bem legal e que é pra eu manter. Então, eu vou continuar escrevendo sobre essas coisas. E eu estou muito animada, gente, para as próximas terapias. Então, a gente acordou um valor que ficou bom para as duas. E eu vou fazer terapia, então, uma vez na semana. E se vocês quiserem, eu posso trazer o feedback de mais sessões aqui pra vocês. Porque, assim, é óbvio que eu não vou vir compartilhar exatamente tudo que a gente conversou na sessão, porque tem tópicos que são muito mais sensíveis do que eu, de fato, imagino. São coisas, assim, que nem eu imagino que eu realmente preciso. Mas existem tópicos como esse, tipo, de me descobrir que eu não me sinto adulta por conta de outras pessoas que não me colocam nessa posição, que eu consigo compartilhar aqui com vocês, entendem? Porque eu já conversei com vocês sobre diversos temas. Acho que até já conversei com vocês mais do que eu conversei essa vez com a minha terapeuta. Então, tipo assim, tem coisas aqui que vocês sabem que ela não sabe. Entendeu? Então, eu me sinto bem. E a gente até conversou aqui também sobre o canal e como isso é bom pra mim, sabe? Porque aqui é o meu lugar seguro. Aqui é o meu lugar onde eu me sinto bem pra falar sobre qualquer coisa. E compartilhar isso daqui. Porque eu sinto que aqui nós somos uma comunidade que tá aprendendo, de fato, a ser adultos juntos, tá
buscando ali alguma coisa, talvez encontrar o seu lugar no mundo. Então, a gente tá junto nessa, sabe? A gente tá aqui, ó, amigas, entendeu? Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito desse espaço. E eu acho que é uma coisa que vai me auxiliar daqui pra frente. E assim, a minha medicação, então, mudou. Eu tô me sentindo melhor, tô menos triste, tô mais animada. E também, agora com a questão da terapia, eu acredito que isso vai me ajudar também, porque eu saí da terapia hoje muito leve e eu nem falei nada demais, sabe? São coisas que realmente a maioria das pessoas que me acompanham sabe sobre mim, né? Então, foi muito legal, foi muito divertido e eu quero talvez compartilhar com vocês mais sobre isso, se vocês acharem interessante, mas eu queria deixar registrado aqui que eu fiz a minha primeira sessão de terapia e como foi. Então, eu tinha expectativas completamente diferentes sobre isso, realmente coisas assim que foi criado assim na minha cabeça ao longo do tempo e que não existe, que é bem diferente na hora da prática. Então, é isso. E eu queria compartilhar também com vocês que foi super legal. E também vou aproveitar para indicar, então, aqui a minha psicóloga, que é a Isadora. Ela é super legal, ela atende online, então. Eu tava querendo que fosse presencial, mas eu me senti muito confortável com ela, mesmo online, sabe? Então, eu gostei bastante. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição para vocês. E é isso, gente. Então, aqui estamos nós em uma nova jornada juntos, compartilhando mais uma vez. E eu espero que vocês gostem desse novo período aí, tanto quanto eu. Então é isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!